há 10 dias, 2 semanas, enfim, Alexandre Kiep, que vai conversar com a gente agora sobre um fato que está tomando noticiário no Brasil, com razão, que é a questão de uma recomendação da Anvisa para que os municípios parem com a vacinação para grávidas, a AstraZeneca, porque ela não vem na bula contemplando vacinação para grávidas e também, segundo foi divulgado, há uma apuração no Rio de Janeiro da morte de uma grávida que havia tomado a primeira dose. É claro que não quer dizer que é isso, tá, gente? É uma apuração, é algo que ainda será apurado e depois, com a investigação concluída, será divulgado para saber se há algum tipo de relação. Mas como também não vem na bula essa recomendação, a orientação da Anvisa, nesse momento, é para que as vacinações sejam paralisadas em grávidas com comorbidades com a AstraZeneca. O secretário vai explicar o que ele tem de informações sobre isso. Kiep, bom dia. Bom dia, Rodolfo. Prazer estar aqui com você. Bom dia a todos. Prazer. Secretário, o que vocês receberam já de comunicado e qual é a recomendação da Secretaria Estadual para os municípios, os 92 municípios do estado do Rio de Janeiro? Pois é, Rodolfo. Nós recebemos hoje um comunicado da Anvisa orientando a suspensão do uso da vacina AstraZeneca em situações que a gente chama de off-label, que são situações em que não há previsão em instrução de uso. Isso é o caso, geralmente, das vacinas inicialmente para gestantes, por exemplo, porque os testes clínicos iniciais não arrolam gestantes nos estudos. Então, geralmente, as vacinas, inicialmente, elas não têm previsão de uso em gestantes. Houve uma decisão do Ministério da Saúde, através do seu comitê assessor técnico, em função da intensa circulação do vírus e de algumas experiências internacionais com a utilização da própria vacina AstraZeneca, de recomendar o uso em gestantes. Em função desse possível evento adverso vacinal grave, que está sendo investigado pelo Ministério da Saúde, a Anvisa, de forma preventiva, recomendou a suspensão da utilização da vacina AstraZeneca em gestantes. O Estado do Rio de Janeiro, considerando que também a Coronavac e a Pfizer não constam em instrução de uso também a utilização em gestantes, preventivamente suspendeu a vacinação de grávidas em todo o Estado e aguarda a manifestação hoje do Ministério da Saúde, que deve se posicionar oficialmente, se vamos retomar a vacinação de grávidas com alguma outra vacina, ou se a vacinação ela vai ficar temporariamente suspensa ou definitivamente suspensa. Essa é uma decisão que cabe ao Programa Nacional de Imunização e o Estado do Rio de Janeiro vai seguir exatamente o que foi definido pelo Ministério da Saúde. Então, a priori, não só a da AstraZeneca, a Secretaria Estadual de Saúde está recomendando a paralisação da vacinação de grávidas com comorbidades, que era o que vinha acontecendo por recomendação do Ministério da Saúde, olhando para exemplos internacionais, mas está paralisando não só da AstraZeneca, como Pfizer e Coronavac, porque as duas também não constam em bula estudos, testes em grávidas, como o Dr. Kiep falou. Algum outro grupo também que não constam em bula, nesse momento a recomendação da Secretaria Estadual de Saúde é de paralisação de vacinação? Algum grupo que está sendo contemplado nesse momento ou somente a das grávidas? Por enquanto, Rodolfo, só as grávidas. A gente está aguardando agora o posicionamento do Ministério da Saúde sobre eventual entrada de algum outro grupo. Neste momento, a gente recomenda somente a suspensão da vacinação de grávidas. Agora, eu volto a dizer, Rodolfo, que a gente tem muito cuidado nisso para o público que está ouvindo nesse momento. É uma decisão de forma preventiva que pode ser temporária, tá? Até porque em algum momento pode ser que se decida pela retomada da vacinação e é importante que as pessoas tenham segurança de que isso só vai acontecer a partir do momento que nós avaliarmos que os benefícios da vacinação superam os riscos. Antes de passar para a Ágata e para o Pinho, a gente recebeu, Dr. Kiep, e óbvio que tem pergunta nessa área de grávidas, óbvio que quem tomou, as grávidas que tomaram estão preocupadas, entrando em contato com a Band News FM e por aí vai, o que seria normal. Deixa eu só pegar uma outra questão colocada pela Renata Souza. Os pais dela, de 66 anos, receberam a primeira dose da Coronavac em Nova Iguaçu, no dia 9 de abril, na Clínica da Família do Ambaí. A segunda aplicação estava agendada para 21 dias depois, no dia 30 de abril, só que como a gente tem visto, inclusive na capital, na cidade do Rio de Janeiro, e em outras cidades também,
com a demora na entrega da Coronavac e também pelo uso liberado, e foi dessa maneira também orientado pelo Ministério da Saúde, o uso de todas as doses da Coronavac, muitas pessoas estão sem até agora a segunda dose, o que não era recomendado, era o prazo máximo de 28 dias, já está passando, está estourando isso. A recomendação é para que eles se vacinem mesmo depois dos 28 dias, mas a questão que fica a pergunta é para o secretário de Saúde. Com essas entregas, ontem o Instituto Butantan repassou mais 2 milhões para o Ministério da Saúde. Com as entregas agora feitas ou ainda previstas para os próximos dias ou semanas desse primeiro contrato lá do Butantan com o Ministério da Saúde, para o estado do Rio de Janeiro, será suficiente para dar segunda dose a todos que tomaram a primeira? Sim, pelas informações que nós recebemos do Ministério da Saúde em relação à previsão de entrega de vacina, sim, a resposta é que todas as pessoas que tomaram a primeira dose, mesmo com alguns poucos dias de atraso, vão tomar a segunda dose. A decisão que nós tomamos aqui é 100% das doses de Coronavac, todas as doses de Coronavac que nós recebemos serão destinadas à segunda dose, exatamente para poder garantir que as pessoas tenham o esquema vacinal completo. A gente sabe que algumas pessoas vão passar dos 28 dias. A priori, a gente não entende que deva haver prejuízo em termos de imunização, mas a gente vai garantir com todas as doses que forem entregues no estado do Rio de Janeiro, uma agilidade de distribuição. A gente espera que até 24 horas, após o recebimento, já tenha todos os municípios abastecidos, exatamente para poder garantir a imunização da segunda dose para todo mundo. Tem que ver se na ponta, já que é o município que faz, né? Se na ponta o prefeito vai respeitar essa recomendação da Secretaria Estadual de Saúde, que é somente usar somente usar Coronavac que chegar para a segunda dose. Depois, se sobrar, você pode pensar em imunização de novos com Coronavac. O problema é que você pega o Washington Reis em Caxias, secretário. O Washington Reis rasga o PNI, rasga qualquer recomendação. O senhor sabe disso, não quero envolvê-lo necessariamente em polêmica, mas eu falo porque eu sei que isso está acontecendo, o quanto que ele ignora isso. Então, está arriscado de prefeito como ele pegar e sair largando em primeira dose e não querer nem saber de resguardar para a segunda, né? Isso preocupa também. E, Rodolfo, além de utilização na segunda dose, eventualmente as doses que sobrarem, a recomendação é aplicar como D1, mas guardar metade para D2. Claro. Se sobrarem então, assim, 50, você aplica em 25 para guardar outras 25. E guarda as outras 25, exatamente para a gente não correr mais esse risco. A orientação não está dada, a gente inclusive colocou isso agora em nota técnica, é uma orientação que deve ser seguida por todos os municípios para poder garantir uma vacinação adequada e uniforme. E a gente já está em contato com a Secretaria Municipal de Saúde, exatamente para poder garantir essa uniformidade do calendário. Não é possível que no momento que todo mundo anseia pela vacinação, que a gente cause qualquer tipo de incerteza na população por conta disso. Então, essa orientação é uma orientação que deve ser seguida. Secretário, o nosso questionamento é em relação a essa grávida, a morte dessa grávida que está sendo investigada aqui no Rio de Janeiro. Vocês têm mais detalhes? Se ela tinha alguma comorbidade, se ela tomou as 2 doses da vacina, a idade dela, você tem esses detalhes sobre essa morte? Esse caso foi notificado pela Secretaria Municipal de Saúde para a gente não tem detalhes do processo de investigação. Esses eventos adversos vacinais graves, eles são imediatamente comunicados ao Ministério da Saúde com todos os detalhes. A quem cabe o processo de investigação em conjunto com a Anvisa e com o apoio do fabricante, nesse caso, Biomanguinhos. Então, nós aqui na Secretaria Estadual de Saúde não temos detalhes do caso. A gente está acompanhando, obviamente, mas como não nos cabe o processo de investigação, a gente não tem esses detalhes. Secretário, só para deixar claro, bom dia para você, Cristiano Pinho falando, a Secretaria Municipal que notificou é a daqui da capital, né, do Rio de Janeiro. Isso, daqui da capital. Tá. O Rodolfo estava falando contigo agora sobre a aplicação da segunda dose da Coronavac e surgiu uma dúvida aqui. A suspensão da vacinação nas grávidas, ela está suspensa também na aplicação de quem já tomou a primeira dose e iria fazer o reforço vacinal agora? A segunda dose nas grávidas também está suspensa, nas que já tomaram a primeira? A princípio, sim, tá? Nesse momento, sim. É um outro questionamento que nós fizemos ao Ministério da Saúde, até porque quem tem que definir isso é o PNI para que tenha uniformidade de ações em todo o país. Então, a princípio está suspensa, sim, a aplicação da segunda dose.
Hoje ainda o Ministério da Saúde deve se posicionar em relação à continuidade ou não. Pela lógica, quem tomou a primeira dose da AstraZeneca, a princípio não deve tomar a segunda dose, considerando a orientação da Anvisa. O que deixa a gente um pouco mais tranquilo é que, no caso da AstraZeneca especificamente, já há um grau de proteção bastante satisfatório após a primeira dose. Mas neste momento está suspensa a aplicação, inclusive, da segunda dose. Doutor Chiep, hoje no Rio de Janeiro, tirando essa questão das grávidas, hoje no Rio de Janeiro, massivamente nós estamos aplicando o que nos postos de saúde? Tudo AstraZeneca ou tem em algum ponto ainda... Coronavac o senhor já falou que é para segunda dose, o que chega para segunda dose. Mas em primeira dose tem alguma coisa de Pfizer também? Está chegou para a capital, tá? Nós estamos, como eu volto a dizer, a gente está seguindo estritamente o determinado pelo Programa Nacional de Imunização, que entregou uma quantidade de doses da Pfizer. Ontem à noite, na verdade, chegou, nós armazenamos no freezer, porque é uma vacina que precisa ser armazenada a menos de 20, e está sendo distribuída integralmente para a capital. Então, possivelmente, nos próximos dias, aqui a capital, o município do Rio de Janeiro, deve começar a aplicar também a vacina da Pfizer. Secretário, tem alguns outros casos ou algum outro caso sendo investigado de reação à vacina AstraZeneca, não só em relação às grávidas, mas em outros públicos também ou não? O processo de investigação é um processo normal, de rotina, até porque, por precaução, nós consideramos evento adverso qualquer coisa que aconteça com a pessoa dos 30 dias após a aplicação da vacina. Isso causa um volume muito grande de casos a serem investigados. Por outro lado, nos dá uma segurança maior em relação a não perder qualquer tipo de evento adverso. Nós não temos relatos de eventos adversos importantes, graves. Então, a princípio, a vacina tem se mostrado muito segura, como a gente viu nos estudos clínicos, né? Então, acho que as pessoas podem ficar tranquilas em relação a isso. Mesmo esse caso, que é um caso, infelizmente, muito triste, o processo ainda está em investigação, e eu acho que foi uma decisão muito correta da Anvisa, de forma preventiva, suspender, até que a gente tenha maiores informações e melhores evidências que possam sustentar uma eventual continuidade da vacinação. Secretário, duas dúvidas. Aqui na capital, a Secretaria Municipal disse que também está suspendendo a vacinação para as puérperas, as mulheres que deram à luz há pouco tempo. No caso da recomendação do Estado, é só para grávidas ou para essas mulheres também? E aí já emendo na segunda dúvida. É uma recomendação para as prefeituras ou é uma determinação? Elas precisam suspender a vacinação nesse grupo? Não, primeira questão das puérperas. Nós estamos questionando o Ministério da Saúde em relação à vacinação de puérperas. Houve uma decisão específica do município do Rio de Janeiro que não está contemplada na recomendação da Anvisa, então isso está sendo fruto também de questionamento do Ministério da Saúde. Volto a dizer, é importante que as decisões eventualmente sejam tomadas pela Secretaria Estadual de Saúde de forma uniforme com todos os outros estados. Então, por isso, a necessidade da gente sempre questionar o Ministério da Saúde para que tome uma decisão coerente com o que os outros estados estão fazendo. A segunda pergunta foi qual? É para saber se essa suspensão da vacinação nas grávidas é uma determinação do Estado, as prefeituras têm que seguir essa recomendação. É uma determinação do Estado com base no risco apontado pela Anvisa, então está suspensa a vacinação. A orientação é que os municípios não apliquem a vacina nas grávidas até que a gente tenha um posicionamento oficial do Ministério da Saúde. Secretário, eu lembro que a gente já conversou diversas vezes, o senhor é infectologista, enfim, acompanha epidemias. A gente já conversou diversas vezes na Band News FM, antes de Covid, sobre dengue, chikungunya, zika. Uhum. Como é que estamos com relação a essas outras doenças? Porque também seria natural com tantas mortes, com ocupação de leitos, com restrições, tudo que a gente tem falado de Covid, que isso tomasse o noticiário diante da proporção de uma pandemia que nós nunca vimos nada igual mundialmente falando, tá certo? Mas como é que anda, por exemplo, nesse momento, o Rio de Janeiro com essas três, dengue, zika, chikungunya? Como é que foi o nosso verão, por exemplo, com relação a essas doenças?
Pois é, a gente passou agora da fase mais crítica, né, dessas chamadas arboviroses, que são essas doenças transmitidas por mosquitos, né? Então, essa fase crítica passou e, surpreendentemente, havia uma preocupação muito grande, mas foi um ano de baixa transmissão dessas arboviroses. Isso a gente consegue afirmar com algum grau de certeza, até porque esses casos, eventualmente negativos para coronavírus, eles são testados também para arboviroses em muitas situações. A gente não tem encontrado, não foi um ano de alta transmissão das arboviroses. Preocupa muito agora, a gente está chegando num período mais frio do ano, as doenças respiratórias de uma forma geral, em crianças, e a gripe, que afeta também, além das crianças, as gestantes, os idosos, enfim. E é importante essa questão, Rodolfo, porque essa orientação, é bom deixar claro, é para vacinação de grávida contra coronavírus. Não é a gripe, vacinação, né? de grávida contra a gripe está formalmente indicada. A gente sabe que é um grupo de altíssimo risco para complicação para doenças respiratórias de uma forma geral, mas principalmente influenza, e a vacina que está aí disponível é uma vacina muito segura, que a gente já utiliza há muito tempo. Então, uma preocupação muito grande com a gripe, principalmente nesse período agora, em que, historicamente, há um aumento da transmissão. Eu quero voltar em arboviroses, porque o senhor deu um dado e eu queria lhe perguntar, mas só para complementar a gripe. Lembrando, gente, a vacinação da gripe está aí, está disponível. Como é que tem sido a adesão? E reforça, por favor, os grupos aí que estão dentro em postos de saúde, né, da rede do SUS, enfim, do Estado, da Prefeitura, que estão aí, por exemplo, elencados para vacinação de gripe, minha gente. O Butantan, com essa que ele está pesquisando agora, a Butanvac, que seria fabricada 100% brasileira, eles estão fabricando na mesma unidade em que eles fabricam a da gripe e estão pensando para frente em juntar a da gripe com a da Covid, porque aí você teria lá para frente uma forma de você tomar essa vacina, se imunizar contra a gripe, essa que a gente já tem, influenza, etc., H1N1, e também Covid, mas não é a realidade de agora. De agora é separado, é gripe, é a que está disponível e as pessoas têm que tomar. Só não pode tomar a gripe e no dia seguinte ou na mesma hora, Covid. Você tem que dar um prazo de 15 dias. Mas, de qualquer maneira, como é que está a adesão no Rio de Janeiro e quem pode tomar, Kiep? Pois é, a gente ainda está agora no movimento de sensibilizar as pessoas a procurar os postos. Obviamente, é uma vacinação atípica, porque por conta da necessidade desse espaçamento de 15 dias, eventualmente uma baixa adesão pode estar relacionada a isso. A gente está agora numa fase de vacinação das crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade. As grávidas também, grávidas e puérperas podem se vacinar, e os profissionais de saúde. Esses grupos vão ser depois gradativamente ampliados com o tempo. Então, posteriormente, entrarão os idosos, que foi invertida a ordem esse ano por conta exatamente da vacinação contra coronavírus, que é considerada prioritária. E ao longo do primeiro semestre, até julho, essa campanha vai abranger todo o público-alvo prioritário. Então é importante que as pessoas procurem os postos com tranquilidade, porque a vacina já está disponível. Só para voltar em arboviroses, dengue, zika e chikungunya, você falou que o número foi muito abaixo. Não sei se você tem uma porcentagem disso, dessa queda frente ao ano anterior, mas a que você atribuiria isso? As pessoas talvez mais confinadas em casa, menos expostas, porém o Aedes aegypti ele pica próximo de casa, não sei. O senhor atribuiria a que essa queda? Dá para falar alguma coisa? Não, doutor, dá para a gente especular algumas hipóteses, né? Uma delas, e a gente está falando de um nível de transmissão baixo, muito semelhante ao ano passado. Ano passado também a gente esperava, por conta da reentrada do vírus 2 da dengue aqui no estado do Rio de Janeiro, o mesmo vírus que causou a epidemia de 2008, que foi uma das piores epidemias da história, a gente esperava um aumento da transmissão, que não ocorreu ano passado e não ocorreu esse ano. E uma das hipóteses levantadas é, óbvio, a diminuição da mobilidade das pessoas, pode ter contribuído para isso, mas a gente também, historicamente, sabe que duas epidemias têm muita dificuldade de ocorrer de forma simultânea. Até porque é muito raro a co-infecção, mesmo de uma doença respiratória com outra doença viral, como a arbovirose. A gente não sabe ainda qual a razão por isso. O fato é que essas duas hipóteses podem ter colaborado para esse cenário de baixa transmissão de arbovirose aqui no estado do Rio de Janeiro. O que é bom, por outro lado, reforça a necessidade da gente alertar as pessoas de que os vírus continuam circulando,
A gente tem muito mosquito aqui no estado e no país transmissor dessas doenças. E eu volto a dizer, o segundo semestre é o período de preparação para que a gente não tenha um ano de 2022 com alta transmissão dessas doenças. Diga, Agatha. Secretário, vou trazer a dúvida de muitos ouvintes, eles estão escrevendo aqui para o nosso WhatsApp, por exemplo, a Mônica, ela falou que toma alguns remédios, ela queria saber se tem alguma contraindicação em relação à AstraZeneca, ela e outros ouvintes, só que nesses casos, eu acho que é até importante a gente reforçar que cada médico é responsável por liberar ou não o seu paciente, enfim, quem faz o acompanhamento, né? Nessa fase de comorbidade, primeiro dizer que as contraindicações são muito raras, tá? São incomuns. Então, a recomendação primeira é, na dúvida, procure o posto de saúde, que lá vai poder receber orientação. Obviamente, existem algumas doenças raras, mais específicas, que aí não tem jeito, principalmente algumas doenças hematológicas, que é importante a pessoa conversar com o seu médico para poder fazer uma avaliação de eventuais riscos relacionados à vacinação. Mas, volto a dizer, mesmo quando a gente avalia os estudos clínicos, a gente vê que as contraindicações para vacinação são extremamente raras. Então, na grande maioria das vezes, as pessoas vão poder se vacinar. Secretário, como é que está a situação aqui da Covid no Rio de Janeiro? O monitoramento que a pasta tem feito, a gente tem notado aquela curva que a gente sempre falou abaixando. Muita gente já falou em terceira onda, a gente está na terceira onda, já saiu, ainda não chegou. Qual é a situação hoje da Covid aqui no nosso estado? Na verdade, nós vivemos uma terceira onda, agora recentemente. Nós estamos saindo dessa terceira onda. Essa terceira onda muito relacionada à entrada daquela variante P1 de Manaus, aqui no Rio de Janeiro, que causou segunda onda em vários estados, e em Rio e São Paulo, basicamente, causou uma terceira onda maior ainda do que a primeira e do que a segunda onda. A gente sai agora, o número de novas solicitações de internações, ela já está em patamares, que a gente chama patamares entre ciclos, quer dizer, entre uma onda e outra, a gente tem um período de menor transmissão, e a gente está chegando nisso, nesse momento agora. As UTIs ainda apresentam uma taxa de ocupação relativamente elevada, mas a tendência que a gente vê para os próximos dias, para as próximas semanas, também é uma queda da taxa de ocupação. A gente mantém o alerta, isso não quer dizer que possa haver qualquer tipo de desmobilização, até porque, por conta da alta circulação desse vírus em todo o mundo, o surgimento de novas variantes é uma grande preocupação, e a gente está chegando no período mais frio do ano, que a gente não sabe também se isso vai causar algum impacto em termos de transmissão. Então, o alerta máximo continua, as medidas de proteção devem ser mantidas, as medidas de distanciamento social devem ser seguidas de acordo com as orientações das autoridades sanitárias, e a gente tem que monitorar muito de perto para poder identificar qualquer recrudescimento da transmissão aqui no estado. Agora, secretário, você falou... Desculpa, Rodolfo. Posso só completar uma sobre a variante? O secretário falou da nova variante, uma mutação identificada na P1. Eu sei que tem pouco tempo que a secretaria também divulgou essa nova variante circulando aqui no Rio, mas não sabia na época se ela era mais letal, mais transmissível. Avançou esse estudo, secretário, e essa nova variante... ela continua circulando a ponto de vocês temerem, por exemplo, que ela já supere em número de casos os registros da P1? Até que ponto essa nova variante pode dificultar aqui o trabalho de combate à doença no Rio? Na verdade, a P1, que é a variante de Manaus, foi responsável pela terceira onda. Nós começamos um trabalho grande de sequenciamento genético aqui no estado do Rio de Janeiro. É um número muito grande de amostras, é um trabalho que está sendo feito em parceria com a FRJ, com o financiamento da FAPERJ, em que a gente agora começa a achar novas variantes, exatamente porque a gente está procurando muito mais. Essa nova variante que nós identificamos é uma pequena variação da P1, é a P1.2. Essa a gente ainda está estudando porque a gente não tem ainda, como a gente tem em relação à P1, a gente não sabe o comportamento dela ainda. Então, do ponto de vista epidemiológico, não é relevante ainda. Ela responde para aproximadamente 5% das amostras sequenciadas, e a gente, obviamente, vai acompanhar isso ao longo do tempo para poder saber se essa variante P1.2 vai ter qualquer impacto em termos de transmissão.
A gente tem que liberar o secretário, só colocando em cima de variantes. O secretário acompanhou isso ontem. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, divulgou que tem uma variante na Índia, B1617, classificada como preocupante por ser mais contagiosa, como a nossa também de Manaus é mais contagiosa, mas também por existir evidências que sugerem um certo grau de resistência à vacina. Por que a gente tanto fala que você precisa, o Kiep conhece bem isso, você precisa controlar as pandemias? E hoje, Brasil e Índia são os casos mais preocupantes de descontrole absoluto em cima do número de casos, de internações e por aí vai. Porque quanto mais o vírus circula, mais chance de mutação, mais chance de vir uma variante que uma vacina ou as vacinas não peguem. E aí não adiantou nada você correr para estudar vacina, você fabricar, você começar a vacinar, porque se espalha uma nova variante e aí, meu amigo, ripa na chulipa, acabou, zera de novo o processo, o negócio se espalha pelo mundo e a preocupação também por isso, os Estados Unidos já deveriam, o presidente Joe Biden, com o excedente que tem, ter enviado esses excedentes para países como Brasil e Índia. Não porque a gente quer, não, é porque a gente virou, por ineficiência, por um monte de coisa, já discutidas aqui na programação, a gente virou o centro da pandemia. Nós e a Índia. Tem que receber mais vacinação para você controlar a pandemia. Quando você controla, menos chance do vírus circulando, criar uma variante, como a gente está vendo agora, uma na Índia, como eu citei aqui. Secretário Alexandre Kiep, secretário estadual de saúde, obrigado pela entrevista aqui na Band News FM. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, Rodolfo. Um bom dia a todos. Abraço. Bom dia, abraço. Agatha, tem muito ouvinte escrevendo, dizendo que a Prefeitura do Rio